Podcast Infinity. Começa agora mais um Podcast Infinity. Conhecimento, empreendedorismo, ideias, gestão, planejamento estratégico, vendas, equipe, estrutura, financeiro e marketing. Um bate-papo Infinity aqui no Podcast Infinity. Apresentação, Fabrício Félix. Bom dia, Infinities do meu coração! Como é que vocês estão? Tudo na paz? Muito feliz de estar aqui, mais uma semana abençoada, graças a Deus estamos aqui e vivos. E muito legal hoje que temos presenças especiais novamente. Gente, pode ter certeza, não tem como essa semana ser diferente depois desse podcast. Ou melhor, não ser diferente depois desse podcast. Porque hoje temos a presença de uma pessoa incrível, um cara que eu admiro pra caramba. Eu falo que ele é o showman da odontologia, mas de uma forma positiva, porque todo lugar que ele fala, ele realmente dá show, mas é show de conhecimento, show de humildade. E esse cara, sempre a gente aprende com ele. Então, meu querido Zari, seja muito bem-vindo. Mas, rapaz, Fabrição tá parecendo um bicho, um radialista aqui. Galvão Bueno, eu lembrei agora. Hoje sim. Seja muito bem-vindo, viu, meu irmão? Obrigado, meu amigo. Primeiro eu quero te parabenizar de verdade por essa tua iniciativa. Inclusive, eu tava falando ontem, porque eu lembrei do podcast que tinha hoje, né? E ontem eu tava falando sobre você pra Nívia. E como nenhum, de você pra Nívia, né? E como nenhum elogio ele pode ficar velado, né? Eu vou aqui externamente. Né? Eu falei ontem, porra, o cara não tá sabendo de nada, mas não ganhei meu crédito. Mas é tão interessante como o Rick conseguiu selecionar essas pessoas do nosso time. E você é um cara que, porra, consegue montar uma estratégia de verdade, né? Você é eu acho que você é muito parecido, não sei se você parou pra pensar nisso, você é muito parecido com o perfil de Fê Pereira. Não sei se você parou pra pensar nisso, né? Eu acho que o QI dos dois deve ser altíssimo, né? É o QI. Agora você fez um elogio forte pra mim, comparar a Fê Pereira, não, cara, porra. De verdade, eu tava falando isso com o Nívia mesmo. Porra, é um cara que ele entende muito estratégia e tudo, e veio pra agregar demais. E principalmente com essa sua ideia do podcast aí, que eu sei, porra, que você faz totalmente pra agregar, sempre entregar o algo a mais, né? E é tão bom isso, como o nosso time, nós nos completamos, né? Cada um ali tem a sua individualidade, tem o seu super poder, né? Eu acho que Rick, que é o nosso grande líder, né? Ele consegue extrair de nós esse grande poder. E nós, mentores, né? A nossa tribo, eu sempre imagino os mentores como um mosaico, né? Porque eu acho que o quebra-cabeça, ele engessa muitas pessoas. A peça, ela tem que ser ali, encaixar perfeitamente pra gente se encaixar no quebra-cabeça. E o mosaico, não. O mosaico, cada um com a sua imperfeição e a sua individualidade consegue criar aquela obra de arte linda. Então, meu amigo, parabéns. Você é uma peça fundamental nesse lindo mosaico que se chama mentoria. Caraca, tá eu falei que a semana não podia ser diferente, cara. Olha só a minha semana já começou diferente, né? E agora é o seguinte, gente. A minha já tá boa, a de vocês agora vai começar melhor. Você sabe por quê? Porque hoje, no 33º episódio do Podcast Infinity, a gente vai trazer pra vocês, ou melhor, o Zari vai trazer pra vocês, os 8 passos para uma avaliação de sucesso. Podcast Infinity. Cara, Zarizão, tá contigo, irmão? Manda ver, que eu tenho certeza que vai ser mais um show. Eu vou sentar aqui e assistir de camarote. Eu vou pegar até pipoca, tô brincando. Vamos lá. Vamos lá, imbatíveis. O que eu gosto de passar para vocês aqui, que eu estava conversando com o Fabrição antes da gente começar, é que vocês gostam, eu também gosto, todo mundo adora, né? O nosso cérebro, ele tenta sempre estar economizando ATP, energia, isso é do cérebro humano. E quando eu vou dar alguma palestra para vocês, ou nesse podcast, eu gosto de trazer sempre algo que vocês vão executar assim que acabar de escutar esse podcast, tá bom? Porque se a gente fala de forma muito abstrata com vocês podem ver isso em livros, em cursos, mas o bom para trazer para vocês aqui é algo direto, algo mais palpável. Por isso que a gente escolheu aqui essas 8 dicas, esses 8 passos, para a gente ter uma avaliação de sucesso. Quando a gente vai naquele perfil DISC, né, que é um perfil muito comentado, fizeram uma pesquisa, tá bom? Não me pergunte aonde, não. Sempre que o mentiroso não sabe onde ele fala que foi em Harvard. Então, não me pergunte onde foi feita essa pesquisa, mas eu estudei sobre isso. E foram comprovar justamente isso, se o perfil comunicador era o perfil que mais vendia. E justamente ficou comprovado através da pesquisa que o perfil comunicador era o que mais vendia. E dentre esses perfis, 2 perfis chamaram a atenção dos pesquisadores, que é o comunicador executor e o comunicador planejador.
Então, se você é um bom avaliador, provavelmente você é um bom comunicador. Só que tem dois perfis de comunicadores, comunicador executor e comunicador planejador. Então, muitas vezes, algum mentorando questiona pra gente, Fabrício, pra mim, pra você, e fala assim, pô, Zaria, tem um avaliador aqui, que eu tenho, inclusive, esse tipo de avaliadora na minha clínica, e eu tenho esse perfil também de avaliador, que é o avaliador executor, que vende muito, porém, existe muito distrato, né? Não é que tenha muito distrato, mas tem um distrato a mais, né? O paciente quebra um contrato a mais do que aquele avaliador que ele é mais ponderado. Esse avaliador que tem um perfil executor, ele realmente vende mais pela emoção. Esse cliente ele vai comprar mais pela emoção. Porém, esse perfil é um perfil que eu também tenho uma avaliadora nesse perfil. É um perfil que você não precisa estar empolgando o tempo todo, porque a pessoa já é automotivada. Essa pessoa, na verdade, você tem que controlar um pouco, né? Que é o tipo da pessoa que isso não aconteceu só comigo, e eu posso dizer para vocês que, me perdoe, mas eu já fiz isso, na ânsia de vender, o paciente falar assim, tipo um protocolo, tá chegando o Natal, e o paciente falar, doutor, só compra esse protocolo se você me entregar ela, me garantir que você vai entregar ela em 30 dias, porque eu tenho que viajar e eu quero viajar com meus dentes fixos. E eu, naquela dúvida ali, não tinha uma tomografia do lado, e aí, pô, eu pensei, Deus vai me ajudar bastante, vai ajudar esse cidadão também, meu amigo, eu vou te entregar em 30 dias. E aí, quando vem aquela linda tomo, o cara tá sem osso nenhum, e a gente prometeu que não deveria. Então, acontece esse perfil do planejador executor, é um avaliador que você não precisa controlar tanto, porque essa pessoa já vende por si só, é uma pessoa muito empolgada, tem que controlar mais a questão do que ele acorda com o cliente, o que ele promete para o cliente. E já o perfil planejador é um perfil mais ponderado, de uma venda mais segura, porém é uma pessoa que, de tempos em tempos, você tem que estar motivando. É aquela pessoa que, se você soltar, ela meio que dá uma murchadazinha, você tem que estar ali. Né? Esse sou eu avaliando. Eu tinha esse... Não, verdade. Eu tinha aquela venda bem certa, bem... E de vez em quando, você tinha que dar botar o dedo um pouquinho na tomada para você dar uma acelerada. É uma venda mais ponderada, mais assertiva, né? Certo. Então, independente de ser o avaliador, o comunicador executor, o comunicador planejador, o que a gente sempre pede para um avaliador é que ele tenha uma meta diária. A primeira dica, primeiro passo dessa avaliação de sucesso é que o avaliador ele entre na clínica todos os dias com a meta dele na cabeça. Se você pergunta para o teu avaliador qual é a tua meta do dia e ele demora 3, 5 segundos para responder, tem algo errado. Você tem que sentar com ele e falar, você precisa ter a tua meta diária. Então, quanto eu preciso faturar por mês? Né? Lá na clínica, o que é que a gente faz? A gente divide a meta por avaliadores, né? Isso é importante, dividir a meta por avaliadores. Então, se você tem mais do que um avaliador, você divide a meta por esses avaliadores. E aí o avaliador ele vai ter que saber qual é a meta diária dele. Não coloca o sábado na meta, tá bom? Porque como o Fábio Neto fala, o sábado é o dia da família, mas o sábado na minha clínica, não sei se na tua acontece também, Fabrício, é um dia um pouco imprevisível. Às vezes a gente vai, abre a clínica, não tem tantos pacientes, e às vezes vem 3, se forem, que como o Fábio Neto fala, sábado é o dia da família. Se forem 3 famílias para tua clínica, já lotou tua clínica, pô, você deu muito bem naquele sábado, mas às vezes o sábado é um dia que ele é imprevisível. E é interessante também nesse caso, né? Você coloca aí como sábado, como diz a gordurinha que você tem aí, né? Para utilizar como algo positivo ali, pô, vamos ou para recuperar ou para, pô, dá pra gente ficar mais tranquilo e aí vai, né? Agora uma dica boa dessa meta diária, como a gente não coloca o sábado também, a gente não conta com o sábado, é a gente atualizar esse avaliador, você que aí avaliador tá escutando a gente agora, atualiza a tua meta toda segunda-feira. Porém, cria algo na tua mente, né? Sabota a tua mente para o bem, para que você nunca diminua a tua meta. Então, se você tem uma meta de vender 200 mil por mês, e você colocou, vamos lá, imagine você tem uma meta de vender 200 mil por mês, você colocou que sua meta diária é 10 mil, e na primeira semana você vendeu 70 mil, continua com teus 10 mil, não diminui a meta só para cima, a gente só altera a meta para cima. Pô, Zari, na primeira semana foi horrível, né? Teve algum problema aqui na campanha, sei lá, e aconteceu, eu só vendi 20 mil. Aí sim você atualiza a sua meta, né? Pega teus 180 mil que ainda restam, divide ali por 15 dias, né? Que a semana tem 5 dias, e atualiza a tua meta. Porém, sempre a meta só vai ser atualizada para cima. Então foca na meta diária, porque meta é diferente de objetivo, é diferente de sonho. Pô, todo mundo tem um sonho de ganhar mais, né? De crescer, mas o sonho ele fica no coração, fica no abstrato, fica na mente. E é o objetivo.
é faturar mais, mas quando eu coloco a meta, eu tenho que ter prazo, eu tenho que ter números, e eu tenho que ter o quê? Uma rotina. A meta ela só é alcançada através de uma rotina. Por exemplo, se eu abrir meu celular aqui e eu for olhar aqui, eu estou abrindo o celular aqui agora, eu for olhar o meu dia aqui da segunda-feira, a quantidade de alarme que eu tinha no meu celular, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alarmes. Então, ontem, na segunda-feira, eu tinha 10 alarmes. Então, alarme para acordar, alarme para ir para academia, alarme para fazer mentoria web, alarme para estudar, que eu coloquei aqui 1 hora de estudo, alarme para responder os mentorandos, que eu tiro aquele horário ali do dia para responder. Então, se eu não tenho alarme, fica meio que ao acaso. Todo mundo tem um nível de procrastinação, todo mundo vai procrastinar. Pô, Zari, parabéns, você é um cara que não é procrastinador. Sou sim, sou procrastinador. Mas existe um nível de procrastinação. Então, o que é que eu faço? É uma dica que eu dou pra vocês, mais uma dica assim, pô, que eu acho que a gente pega a dica nossa do dia a dia e passa pra vocês e isso ajuda demais, né? Porque isso não tá em livro, isso não tá em curso, é uma dica que dá certo comigo, pode ser que dê certo com você. Eu tenho uma regrinha que se eu coloquei algumas tarefas para executar na segunda-feira, e claro, eu não vou conseguir executar 100%, né? Tem aquelas frases que a gente tá lendo um livro, tá deitado ali, lê uma frase, dá um impacto, porra, eu pego o marca-texto, grifo ali, fico lendo aquela frase ali umas 3 vezes, a frase fica na minha mente uma semana toda. Então, uma das frases que eu li uma vez falava o seguinte: os deuses dão risadas quando os humanos querem prever o futuro. Os deuses dão risadas quando os humanos querem prever o futuro. Então, bicho, a gente tenta prever o futuro, óbvio, né? Quando a gente faz uma rotina, a gente elenca, né? Cria ali uma rotina, elenca aquelas nossas tarefas, a gente tá mais ou menos tentando controlar a nossa semana. Óbvio que interferências irão ocorrer, é a vida, né? A vida não é linear, a vida é sinuosa. Só que se você conseguiu concretizar 70% das tuas metas, dos teus objetivos, tá feito. Então, a título, por exemplo, de rotina, quando eu estava fazendo muita avaliação na clínica, eu colocava uma tabelinha para saber se eu estava fazendo aquilo. Então, assim, uso da câmera intraoral, eu pintava ali de verde, cada dia que eu tinha usado a câmera intraoral em 100% dos pacientes, né? Eu botava uma bolinha de verde naquele dia no meu calendário. Pô, usei em 90% dos pacientes, não usei em 100%, então vai uma bolinha vermelha, para eu saber se naquela semana eu completei a minha tarefa com a câmera intraoral. Será que eu completei a minha tarefa na pontualidade? Então, eu criava esse tipo de rotina com métrica. Com métrica. Isso é importante. Então, se eu chego de um sábado e eu não bati a minha meta, que nesse exemplo que eu estou dando, 200 mil por mês, seria 50 mil por semana, e eu olho lá, no minha rotina, que eu coloquei minha bolinha verde e bolinha vermelha, eu vi que toda semana tá nas minhas tarefas que eu tinha colocado para cumprir, tá tudo em bolinha vermelha da semana, não tenho o que discutir. Então, eu sei que o problema não vai estar no marketing, o problema não está no treinamento que eu aprendi na Infinity, o problema não está no meu mentor, o problema está na minha falta de execução. E a maioria dos casos é isso que acontece, né? Se a gente começa a colocar... Geralmente, né? Ah, mas eu tô fazendo tudo. Você tá fazendo tudo mesmo? Então vamos fazer um checklist aí de tudo que tá fazendo. Cara, com certeza não tá. E uma coisa, acho que só pra pontuar, Zari, o Zari falou de meta, né? Você ter uma meta diária, isso é muito importante. Mas comecem a estabelecer metas que sejam atingíveis. Isso é muito importante também, porque não adianta você falar assim, não, eu vou colocar a minha meta aí de, sei lá, de 400 mil mês, então eu vou dividir por dia, vou dividir por 20 dias e tal. Mas espera aí, o que você está investindo, a sua estrutura, a sua equipe permite que você coloque essa meta? Sim, então manda ver. Não permite. Ah, eu coloquei uma meta de 400 mil, mas eu estou investindo 3 mil no marketing. Cara, não vai bater uma coisa com a outra. Então as metas elas têm que ser de acordo, tá? Com também seu investimento, a sua estrutura, né? Como que está a sua base, para daí sim você estabelecer a meta atingível para você, tá? Só para pontuar, porque, cara, é fácil querer, né? Você pagar o preço do sucesso também é difícil. Então tem que estar se conversando as coisas para ficar uma coisa muito legal e atingível, né? Porque senão a gente acaba se frustrando a nossa equipe e o resultado não vem. E às vezes você tá fazendo tudo, faz o checklist lá que o Zari falou, tô fazendo tudo, mas como que não tá acontecendo? Aí você vai ver, é um problema lá na verdade, de gestão, né? De estratégico, que você não tá investindo quando é necessário. Então sempre analisar dessa forma também que é importante. Ou às vezes também, Fabrício, é um problema o que a gente vê muito, eu sei que você vê isso também, o problema está às vezes na CRC. Então muitas vezes quando a gente faz ali a métrica do funil de vendas, do mentorando, e a gente vê o agendamento do cara, eu sempre falo, se o agendamento está em menos de 30%, bicho, para tudo, não investe mais no marketing, você está jogando dinheiro fora. Porque na primeira etapa do funil você já está levando rasteira. Então, pô, meu agendamento eu
fiz a mentoria com o mentorando essa semana, eu acho, foi semana passada. E aí ele não estava batendo a métrica que ele queria e investindo bem no marketing, aí o agendamento estava em 25%. Eu falei, não, meu amigo, então aí o problema está na CRC, a gente tem que treinar essa tua CRC. Né? Porém, você está fazendo o que você tem que fazer, o direito, o dever que você tem como patrão, como empresa, então a gente vai avaliar isso. Então, a primeira questão é a meta diária, senão a gente vai fugir do tema, e aí, bicho, você sabe que eu gosto de conversar, a gente vai falar só sobre CRC daqui a pouco. Invista na sua imagem pessoal, tá bom? Por que a gente bate tanto nisso? Eu estava lendo, mais uma vez, essa semana, tá bem fresquinho na minha mente aqui, viu? Eu estava lendo algo sobre vendas e sobre foco, não era venda não, disciplina, foco. E depois de 30 dias que você assiste algo, você fez um curso, você foi lá para a Infinity, fez um curso, né? E você, depois de 30 dias, você tem retido em você apenas 20% do que você aprendeu naquele curso. 30 dias depois, você reteve apenas 20% do que você aprendeu. Então você assiste um vídeo, você assiste uma palestra, você vai para um treinamento, depois de 30 dias você vai reter apenas 20% do que você aprendeu naquele curso. Mas o que é que eles fizeram, né, para poder melhorar essa situação, melhorar isso, né? Criaram uma questão que é você fazer um treinamento diário sobre aquilo que você leu. Então, tipo, você vai fazer um treinamento, esse podcast aqui, você está escutando o podcast, daqui a 30 dias você só lembra de 20%. Então, qual é o ideal? Eu, quando vou fazer um curso, por exemplo, vou dar uma dica minha, mais uma dica pessoal. Eu vou assistir algum vídeo, eu vou assistir um podcast como esse, eu faço o resumo. Então, eu tenho um podcast dos resumos da Infinity, do podcast Infinity. Porque eu escuto uma vez, e na segunda vez eu escuto anotando. Então eu anoto, sei lá, 3 coisas importantes que eu acho que eu tenho que executar na minha clínica. E aí, durante aquela semana, eu vou dando uma olhada. Eu boto o celular para alarmar e vou dando uma olhada, para eu tentar reter mais na minha mente. Porque eu sei que, segundo estudos, depois de 30 dias, se eu não fizer isso, não ficar repetindo aquilo na minha mente, eu só vou reter apenas 20%. Então, por isso que a gente fala tanto para vocês da questão da imagem pessoal. Por quê? Porque quando a gente fala muito ali da imagem pessoal para vocês, a importância da imagem pessoal, e muitas vezes quando a gente vai fazer mentoria presencial, a gente se pega com vocês fazendo às vezes uma avaliação sem gravata, com o jaleco aberto, e é no dia que o mentor tá lá, o cara tá assim, imagina no dia que o mentor não está lá. Então, nós não temos uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Tenha certeza disso. Não deixe o teu jaleco em cima da tua cadeira e passa a semana toda usando aquele jaleco. Não faça isso, cidadão. Por favor, não façam isso. Então, use o seu jaleco, né? Alinhado, perfumado. Homens, usem gravatas, né? Mulheres, tentem, né, usar dessa imagem pessoal que vocês têm para criar um grande impacto no teu cliente. Porque, né, nós não temos uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. E agora eu vou para a pesquisa que eu sei de onde foi feita, viu? Essa não tem como falar que foi em Harvard, não. Essa eu sei de onde foi feita. Uma pesquisa na Universidade de Yale pegou 128 homens, vendedores, tá bom? Com o mesmo ticket médio e o mesmo produto, e dividiu eles através da vestimenta, da imagem. O primeiro grupo estava usando ternos, que se associa como se a gente pede a vocês usarem jaleco, gravata, estarem alinhados, né? O segundo grupo estava usando moletom, né? Vamos imaginar aquele cara que vai fazer a avaliação, polo, sapatênis, calça jeans e deixa o jaleco solto lá na mesa, aquele jalecão branco, né? De posto de saúde, ou aquele jaleco que a gente vai ali na casa de carnes, tem um cara usando um jaleco também, né? No interior, como a gente fala, o açougue, e aí o cara vai e joga aquele jalecão branco. E o terceiro grupo era um grupo que estava mais básico. Aquele cara que anda mais ou menos esporte fino, alinhadinho ali, mas, pô, falei, eu não gosto de usar gravata, aperta o meu pescoço, eu não vou usar gravata. Então, e esse estudo chegou à conclusão que o grupo que estava de terno vendeu 2 vezes mais, imagina você de jaleco e gravata, segundo esse estudo, você vai vender 2 vezes mais do que o grupo que estava com roupas básicas, que a gente está associando aqui a você estar andando um pouco alinhado, porém não usa gravata, não usa um jaleco com a cor mais fechada, que gera um impacto que a gente chama de percepção subjetiva de valor. Então, cores mais sóbrias, cores mais o bege escuro, um preto, um azul escuro, ela vai gerar uma percepção mais subjetiva de valor para o teu cliente. Cores mais claras, elas tendem a ter um vínculo com um ticket médio menor na percepção do cliente. E o grupo que estava usando o moletom, que a gente vai associar o cara que anda ali de camisa polo, tênis, vai trabalhar de calça jeans, esse grupo, o grupo de terno que associa o de gravata, vendeu 3 vezes mais do que o grupo que estava trabalhando ali de camisa polo e calça jeans, associando ao avaliador. Então, é importante você não subestimar o poder do simples.
É importante você não subestimar o poder do simples. Até porque por exemplo, a nossa mente, né, ela tenta nos burlar o tempo todo. A minha, principalmente, né? Então, tudo que eu falo para vocês é porque eu vivo a duras penas no meu corpo, né? Então, assim, eu acho que a nossa mente o tempo todo, ela tenta nos burlar. E eu tenho uma característica que há muito tempo, graças a Deus, eu me alertei para isso. Quando eu ia para algum curso, eu ficava olhando aquele cara dando a palestra ou aula, alguma coisa, meio de uma forma um pouco crítica, né? Que bom, viu? Que eu melhorei isso. Porque eu falei, pô, já que eu tô indo pro curso, o que é que eu vou fazer? Eu vou me comportar como aluno, eu vou sentar aqui. Se esse cara tem um resultado melhor do que o meu, pelo menos durante um tempo eu vou executar tudo que esse cara tá fazendo para eu poder questionar. Porque se eu vou meio cheio da minha verdade, se eu vou meio que selecionando o que é para fazer e o que não é, eu não tenho como, eu não tenho, né? Eu não vou poder, não é justo eu poder questionar esse processo. Então, de alguns anos para cá, eu tenho feito isso. Quando eu vou fazer algum curso, eu dou um prazo e falo, bicho, eu vou mergulhar de cabeça nisso aqui. Porque eu só vou poder questionar a eficiência, a eficácia desse método se eu fiz tudo o que tinha que ser feito. Mente e coração aberto. Eu falo sempre isso, cara, para todo mentorando meu que vai para Select, tá? Eu tô dando um exemplo, tá? Ou para fazer algum treinamento. Gente, vai com a mente e com o coração aberto. Independente do que você pense, cara, entenda primeiro, ouça, coloque em prática e depois a gente conversa. Eu sempre falo isso, cara, exatamente o que você fala, cara. O que você faz, né, na verdade. Porque, na verdade, é o seguinte, que a gente tem que passar pelo processo que eu acho que a maioria dos infintos passam, né? Que, pô, a gente é enfim, todo mundo tá no mesmo barco. É que, pô, a gente tem que ter muita gratidão por tudo que a gente construiu até aqui. Isso é um mérito nosso, né? Todos os infintos, pô, vocês chegaram onde chegaram, nós chegamos onde chegamos por um mérito nosso. Mas, muitas vezes, o que nos trouxe até aqui é um recurso que se limitou. É um recurso que não faz a gente ir para algo a mais. Então, é aquela questão de agradecer pelo que fez, pô, olhar para você, pro espelho, com orgulho. Eu cheguei até aqui, mas e agora? O próximo passo que eu quero dar? Ou muitas vezes esse próximo passo que você quer dar, na verdade, às vezes é até se manter onde está, tá bom? Isso é um exemplo de maturidade, né? Mas e agora? Para eu me manter onde está, onde eu estou, o que é que eu preciso? Qual o recurso? Já que eu tenho essa família Infinity junto comigo, já que eu tenho esse tanto de mente brilhante, que não são só os mentores, longe disso, né? Todo o grupo Infinity, a gente sempre trocando ideias e informações. Então, essa questão da vestimenta, ela é muito, muito importante, porque além dela causar um impacto no teu cliente, ela vai te gerar um senso, né, de importância, de merecimento muito grande, porque você se sente melhor. A tua autoestima ela já vai mais alinhada, né, você já vai mais ativo para essa avaliação, você já vai mais empoderado, vamos falar assim. E o terceiro passo, que eu acho muito importante, é fazer perguntas para o nosso cliente, né? Fazer perguntas para o teu cliente. Porque em muitas mentorias, a mentoria presencial ensina demais pra gente, né? Muito, muito, muito. A gente aprende muito mais do que ensina, com certeza. Né? E tem mentorando meu que sabe que deve estar escutando aqui o podcast, que às vezes não, muitas vezes quando eu vou fazer mentoria, eu anoto dicas que eu aprendi lá. Eu falo, não, isso aqui eu vou levar para minha clínica, bicho. Eu vou anotar aqui, né? Eu acabei de fazer a mentoria agora com quem? Logo com quem? Laura e Renata. Imagina nessa mentoria com Laura e Renata. Eu tive que anotar, né? Eu tive que anotar várias coisas. Então, igual o Fabrício falou, vai de peito aberto, vai de coração aberto, porque você tem muito o que aprender. Então, a gente vê muitas vezes, por o avaliador geralmente ter esse perfil comunicador, né? Ele quer falar muito. Isso é bom, né? O vendedor é uma pessoa mais, né, extrovertida, fala mais, né? Tem um dom da comunicação. Porém, nesse dom da comunicação, muitas vezes a gente sufoca o nosso cliente e a gente não deixa ele falar. Então é importante, primeiro, eu indico que vocês leiam aquele livro, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse é um livro que é livro de cabeceira, sério. Esse livro é importante demais. Não só para relacionamento interpessoal, mas para venda. E principalmente para relacionamento interpessoal. Então, o que esse livro fala justamente é disso também, dentre outras coisas. É que quando você faz uma pergunta para alguém, e mais uma coisa que eu venho trabalhando muito em mim, é você dar a oportunidade da pessoa falar sem interromper. Então, quando você pergunta algo para alguém, você se manter ali na escuta ativa. E o que é escuta ativa? É fazer perguntas sobre o assunto. Isso é uma escuta ativa. Que é diferente de ouvir. Ouvir está no automático. Eu ouço, às vezes não retenho aquilo e fico na disputa para ver quem vai falar mais e tudo. Quando eu tenho escuta ativa, eu presto atenção no assunto, pergunto, espero a resposta. Concluída a resposta, eu pergunto sobre aquele assunto. Porque aí eu mostro que realmente eu estou interessado no meu paciente, no meu cliente. E aí linka com o quê? Com geralmente a faixa etária dos clientes que a gente tem como alvo, né, como meta,
que são os clientes da Protocolo, que tem acima, a maioria, né? A maioria acima de 60, muitos acima de 70 anos de idade. São pessoas que, né, muitas vezes os amigos já não estão próximos, os filhos já saíram de casa, os netos estão pequenos e não tem mais ninguém para conversar. E eis que chegam na tua clínica e você está como um bom ouvinte, dando importância para aquela pessoa, que é o que Freud falava disso, né? Freud falava sobre as 4 necessidades básicas do ser humano, e dentre elas, o senso de importância. Por que que todo mundo se sente tão bem ao lado de Rick, né? Que eu acho de verdade, já falei isso para ele, né? E falo nos bastidores também, para mim, de convivência, foi o maior líder que eu já convivi na minha vida. Para mim, que eu convivi, né? Foi o maior líder que eu já convivi. Sem dúvida. Porque é impossível você ficar perto de Rick e não se sentir importante. Concorda comigo? Com certeza. Bicho, é impossível. Porque por exemplo, ele só, eu não sei se acontece isso com você, Fabrício, mas ele conversa comigo o assunto que eu gosto, bicho. Então, assim, eu adoro falar de carro. Adoro. Então, assim, falar de carro pra mim, dos meus filhos, é uma das coisas que eu mais gosto de falar. Então, ele já chega pra mim pra falar, e aí, dá visão? E aí vai falar, e a Laurinha? E depois vai falar pra mim sobre o carro, um carro novo que ele comprou, um carro que ele viu no YouTube. Bicho, é um assunto que eu adoro. Então, eu vou falar com o cara o dia todo sobre isso. Então, quer dizer, ele chega pra gente, dentre outras coisas, né? Daria um podcast aqui de 10 horas só falando de Rick. Ele lê o assim, livro, né? Como fazer amigo e influenciar pessoas. Ele é personificação. Ele é o livro, ele é o livro. Ele é o livro ambulante, justamente. E aí, bicho, ele faz pergunta pra gente, e a gente fala sobre aquilo, e ele presta atenção mesmo, pô. Então ele fica prestando atenção no que a gente tá falando. Então é escutativa. É justamente isso, fazer perguntas. E todo mundo quer se sentir valorizado, né? E aí, o que acontece às vezes na avaliação, a gente tá, os avaliadores, né, no caso, a gente tá muito na ânsia de vender. A gente quer vender e tá, às vezes, focado tanto na venda, porque você precisa bater uma meta, às vezes tem uma sobrecarga aí nas suas costas que você precisa vender, e aí você esquece de ouvir, porque você quer falar, você quer justificar aquela venda, você quer de toda forma fazer isso, e acaba, em certo momento, trocando aí os pés pelas mãos, né, Zé? Justamente. E o cara, quanto mais tá chegando no final do mês que o cara não bateu a meta, é que ele deve falar rápido. Eu já falo rápido demais. Imagina. Próximo de bater a meta no final do mês. Imagina no início que eu comecei a avaliar, meu Deus, eu imagino o quanto que eu devia falar e rápido para tentar vender para essas pessoas. Mas assim, tudo é aprendizado, né? É a vida, né? A curva de aprendizado da vida. Pessoal, a quarta dica, o quarto passo que eu tenho para falar para vocês, né? O primeiro passo que a gente falou foi justamente tenha uma meta diária, tá bom? Tenha uma meta diária, isso aí tá linkado à tua rotina. O segundo passo é cuidar da tua imagem pessoal, não subestime o poder da tua apresentação, da tua imagem pessoal. O terceiro passo é faça perguntas para o teu cliente, para ele se sentir importante, e de verdade, ele é uma pessoa importante. Tem aquela frasinha que, pô, sai muito no Instagram, que é, ele é o amor de alguém. Isso é verdade, né, pô? O cara tá ali, mas ele, né, ele é muito importante. Ele é importante para você, que é teu cliente, o nosso patrão é o nosso cliente, e ele é o amor de alguém. Então é dar importância para essa pessoa. E o quarto passo, que eu acho muito importante, é você ter cuidado, preste bastante atenção nos primeiros 5 minutos que você entra em contato com o teu cliente. Tá bom? Os primeiros 5 minutos. Então eu sempre gosto, quando eu tô dando treinamento lá na Infinity, eu sempre falo isso, quando eu leio a anamnese pessoal, caso ela seja impressa, eu tô com o marca-texto grifando as coisas que eu sei que vai ter ponto de conexão minha e com o meu cliente, ou algo que eu vou puxar uma conversa ali com ele. Né? Então o cara tem 2 filhos, eu também tenho 2 filhos, já marco ali, ponto de conexão, aí já era, acabou. E a gente sabe quem tem filho, quem tem neto, a gente adora falar dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Né? Então a gente gosta disso. Então você marca ali algo que vai gerar um ponto de conexão com o teu cliente, e naquele primeiro momento não faça aquelas perguntas clássicas, né, que a gente já falou, né? O que é que te trouxe até aqui, no que eu posso te ajudar, qual a tua queixa principal? Não faça isso, né? Saia da caixinha, né? Nós somos infinities. Então o que é que a gente vai fazer? Gente se conecta com gente, né? A gente vai mostrar o nosso lado humano, que somos, né? Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade aqui na Infinity de tá exercendo uma odontologia que eu acho que a gente nunca imaginou exercer na nossa vida. Ou porque a gente não tinha ligado o alerta para isso, ou porque a gente não tinha de verdade, de fato, acesso a essa informação. Eu vou dizer por mim, eu não tinha acesso a esse conteúdo todo para poder trazer para o meu cliente hoje em dia a odontologia que a gente consegue trazer na nossa clínica. Então é uma questão muito humana também, e uma questão muito justa. Porque o que é que você tem de maior valor na tua vida? É o tempo. O que você tem de maior valor na tua vida é o tempo.
Então, por exemplo, quando o Fabrício se dispõe de forma voluntária, viu, pessoal, a gravar esse podcast Infinity, de forma voluntária, ideias do nosso querido Fabrício, de verdade, viu? Eu falo isso. Você sabe que eu raspo o cabelo aqui no braço, aí fica só as bolinhas aqui, o cabelo não fica em pé, não fica arrepiado, né? Mas de verdade, bicho, de verdade mesmo, tem que admirar demais, porque assim, o cara entregar algo a mais, porque quer entregar, porra, porque se acostumou a entregar o a mais ou algo a mais, é isso. O que te trouxe até aqui foi justamente esse teu mindset, e você chega onde chega e fica naquela rotina, não é nem na rotina, naquela disciplina de entregar sempre o a mais. E você está entregando o que nesse podcast? O teu maior valor, que é o tempo. Então, quando você entrega para o teu cliente 50 minutos da tua vida de uma avaliação, é mais do que justo que esse cliente compre de você. É mais do que justo que você venda, sei lá, para 30% dos clientes, como é uma métrica boa, e um ticket médio acima de 15 mil, porque existe a lei do retorno. Você está dando atenção para aquela pessoa que quase ninguém dá. Você está dando um presente para aquela pessoa, né? No meu caso, a gente dá um kitzinho de higiene para aquela pessoa. Você sabe quantas pessoas, gente, a gente está vivendo num mundo, né? A gente questiona muito isso. Eu falo muito isso, é vida de cinema, de verdade, por mérito nosso, com certeza, mas tem a mão de Deus nisso também. Mas a gente está vivendo num mundo. Você sabe quantas pessoas devem ter tem 2 anos que não recebem um presente? Será que daqueles pacientes que a gente atende, porra, às vezes ninguém deu mérito para aquela pessoa, deu atenção para aquela pessoa, a gente vai lá dar o nosso tempo, atende bem a pessoa, escolhe a música que a pessoa gosta, bota na TV no teto ali para a pessoa escutar, né? Entrega um presente para aquela pessoa. Então isso é tempo de qualidade, é você deixar com que aquela pessoa se abra para você, né? Tipo assim, é tipo aquela coisa de você pegar na mão mesmo e falar, ó, ai, né? Esquece o mundo lá fora, sou todo ouvidos, vamos conversar, dona Maria, me conta. Eu vi aqui que a senhora tem 2 filhos, como é o nome dos seus filhos? Bater um papo com essa paciente, né? Com esse teu cliente, com essa pessoa, né? Com essa pessoa que está na tua frente. Gente se conecta com gente. Então, primeiro, discuta sobre a anamnese pessoal, sobre a vida daquela pessoa. Tá bom? Então, dê muita importância para esses primeiros 5 minutos. Top, Zari. E o quinto? O quinto passo, aí vem a questão seguinte. O nome do quinto passo não é esse, mas eu vou abrir um parênteses para falar para vocês assim: se livrem da escassez. Tá bom, meus queridos infinites? Se livrem da escassez. Que é o quê? O quinto passo é sempre entregue um presente para todas as avaliações. Aí você, quando você estiver anotando aí, que eu espero que você anote esses passos, você anota bem grande assim, todas as avaliações. Por quê? Porque eu já fui bastante questionado sobre isso. Pô, Zari, tem paciente que chega aqui que eu sei que não tem um perfil nenhum, ele não vai comprar. Para esses aí eu não dou o presente. Então, primeiro, se você é um bom cristão, você sabe que era para esse que você deveria dar o presente. Tá bom? Boa. Era para esse justamente que você deveria dar o presente. Porque por mais que ele não vá comprar, você pelo menos está ajudando alguém. Tá bom? É isso. E outra coisa, protocolo é protocolo. Se você não faz 100%, então você não faz. Então você tem que entregar o presente para todos os pacientes que irão fazer a avaliação, sem fazer pré-julgamentos de pessoas, sem selecionar pessoas. E outra dica importante. O que eu costumo dizer também, Zari, essa pessoa, cara, ela costuma, por exemplo, não tem um perfil, beleza. Mas o que vai acontecer? Às vezes, ela vai chegar na casa dela, ou vai encontrar alguém, se ela não tem a condição, ou não tem o perfil, vai chegar um momento que ela pode indicar alguém que tenha. Falou assim, olha, eu fui lá, eu fui muito bem atendida, cara, ganhei um presente. Infelizmente, cara, pra mim não dá. Mas, cara, vai lá que é muito legal. Ou seja, você tem alguma pessoa te indicando. Com certeza. Ou muitas vezes aquele paciente não tá no momento dele. Quantas vezes a gente, às vezes, está fazendo a mentoria web com o Select, que entrou novo, aí eu pergunto sempre da jornada dele. Tem uma pergunta que eu faço, sua jornada, como é que você chegou até aqui? O cara fala muitas vezes isso. Não, muitos anos que eu vejo ali Ricardo Novak no Instagram e tal, só que o cara não estava no momento dele. Muitas vezes o cliente não está no momento dele. Entendeu? Então, por isso é importante entregar o presente para todos os clientes. Então, entregue o presente para todos os clientes. Todos, em letras garrafais e maiúsculas, escrevam aí, todos os clientes. E o nosso 6º passo, pessoal, nossa 6ª dica para uma avaliação de sucesso, eu quero que vocês pensem sempre o seguinte, eu preciso gerar segurança para o meu cliente. Gere segurança. É isso. O que é que isso quer dizer? O óbvio tem que ser dito e reforçado, esse é o principal.
Porém, cuidado na tua postura e no teu tom de voz. Isso é importante demais. Então, a tua postura muitas vezes reflete, né? É aquela questão, né? Os gestos, né? O nosso movimento, a nossa postura, ela fala, ela gera uma imagem para o nosso cliente, uma percepção para o nosso cliente. Então, eu gosto de quando o meu cliente, o meu paciente, ele fez avaliação em várias clínicas, eu sempre gosto de falar isso. Ele fez avaliação em várias clínicas, ele chega na clínica meio que intimidando você. Isso acontece com vocês também. O cara chega já intimidando. Fala, doutor, eu fiz 3 avaliações ali, que eu vou chegar em casa hoje, vou dar uma olhada para ver qual é o melhor, então eu quero saber de você aí como é o seu orçamento. O cara já é aquele cara mais imperativo, né? Que ele já dá uma intimidade em você. Só que esse cara, quando chegou na tua clínica, se você cria o protocolo, se você executa o protocolo certo, ele já preencheu a anamnese pessoal, ele já foi aferida a pressão dele, né? Já foi oferecido água, café, suco para ele, carregador de celular, já foi feito o tour. Se você tem panorâmica, já foi feita a panorâmica no paciente de presente. Se tem scanner, já foi escaneado também. Então, ele já percebeu que a tua clínica é totalmente diferente. Então, ele já sabe que vai vir algo aí diferente. E aí, quando esse cara chega para mim e fala isso, eu, Zari, qual é a minha postura? Eu pego, ele muitas vezes está com aquelas orçamentos na mão e tal, eu não olho o orçamento, eu não olho. Eu meio que entrego para ele ali e falo, meu amigo, eu não vou olhar o teu orçamento, tá bom? Mas o que eu quero te falar é o seguinte, eu sempre tenho essa mesma frase que eu falo. Eu quero saber se alguém olhou no teu olho de verdade, como eu tô olhando aqui, e falou o que eu vou te falar agora. Eu vou te entregar hoje a melhor odontologia que o mundo pode te oferecer. A melhor odontologia do mundo. Porque hoje eu tenho experiência, eu tenho uma equipe de especialistas, você viu a estrutura que nós temos e o quanto a gente investe em tecnologia nessa empresa aqui, nessa clínica. Então eu vou te entregar hoje a melhor odontologia do mundo. Mas aí, depois disso, tá bom? Realmente a decisão é sua. Então, olha a segurança que você passou para esse paciente. Olha como você falou para ele. Olha como você, de forma educada, porém firme, subestimou aqueles orçamentos. Eu não vou olhar orçamento. Eu não vou olhar orçamento. Eu não vou. Eu vou mostrar para ele o que eu posso entregar para ele de melhor. É aquele exemplo que eu sempre falo, quem fala sobre isso muito é Cortella, né? Cortella dá aquele exemplo, fuja da síndrome do possível. De você não entregar apenas o possível, né? Ele dá o exemplo do cara que vai fazer cirurgia no cérebro e pergunta ao médico, doutor, e aí? Como vai ser a cirurgia? O médico fala, vou fazer o meu possível. E aí, em outro cenário, ele pergunta para o médico, e aí, doutor? E o doutor fala, eu vou fazer o meu melhor. Então, o paciente, por muitas vezes, ele quer que a gente fale isso, ele quer que a gente externe isso, não deixe isso subentendido. Porque eu já assisti avaliações e fazendo mentoria presencial, de muitas, a avaliação, isso aí ficou gravado na minha memória, porque a paciente falou assim para a doutora, eu não estou querendo fazer esse implante porque eu tenho medo de dentista. Essa paciente falou isso 3 vezes, e por 3 vezes a doutora não conversou isso com ela, não validou que naquela clínica era diferente. Ela continuou falando, tipo, ela tinha uma receita de bolo, né, um script muito engessado para falar igual para todos os clientes. Óbvio, essa cliente não comprou, e quando saiu, ela falou, e aí, Zari, você viu que ela não tinha um perfil? Eu falei, ela realmente dava para mim que era um pouco humilde, mas assim, a dor que ela tinha, a razão dela, o cliente ele compra pela razão dele, você não trabalhou isso. Porque no momento que ela falou que não queria fazer o implante porque tinha medo de dentista, eu teria dado um abraço nela, eu teria levantado, chamado, né, e dado um abraço nessa cliente. Ó, aqui vai ser diferente, aqui eu vou pegar na tua mão, aqui nossa equipe tem uma equipe de especialistas para te atender, a gente vai te cuidar com carinho, tratar da forma que você merece, personificada, tá bom? E a gente vai falar isso para essa cliente. Ô Zari, é exatamente isso, cara. Você falou no passo aqui que você falou em pergunta, né? No passo 3 a gente falou assim, perguntar. E aí você tá falando agora que a gente tem que perguntar e a gente também tem que ouvir. Que é o momento que a gente, às vezes, não ouve o paciente, não quer ouvir o paciente. Já tem uma receita de bolo ali e fala assim, não, eu tenho que seguir assim, 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 esses são os passos. Não. Tem um momento de você ouvir o cliente e entender o porquê que ele tá ali. E às vezes a gente esquece de fazer isso, né? Porque tá tão focado na venda e também esquece de fazer isso. E acaba não vendendo, né? Porque é o cliente que tem que comprar da gente, não a gente vender do cliente, né? É o cliente que tem que comprar. Se o cliente percebe que a tua vontade de vender é maior do que a dele de comprar, ele não vai comprar. Perfeito. Cara, eu não sei se você tá ouvindo, mas tá uma chuva aqui, cara. Eu desliguei o microfone, eu fico desligando e ligando na hora de falar aqui. Até tô tentando não te interromper tanto, cara. Tá caindo o mundo aqui e eu tô com o microfone desligado agora. Manda aí. Aqui tá um solzão do carnaval aqui, bicho. Deve estar uns 32 graus. Pô, caramba, hein? Quem dera, né? Aqui tá uma chuvinha boa. Manda aí, tá? Manda aí. Sétimo agora, né? 7º passo, e não menos importante, é para você não ficar em silêncio.
tá bom? Não fique em silêncio durante a tua avaliação. Não é à toa que quando você está no shopping fazendo compras, eu acho que hoje quase todas as lojas do shopping, se não, né, se não todas, a maioria, você entra, tem música. Tem uma playlist lá para você já ficar animado para ativar justamente o teu id, que é a parte do nosso cérebro que é irracional, né? A parte, né, meio porra louca do cérebro. Fala, pô, a vida é agora, vamos comprar, vamos ser felizes. Então tem música ali para estar ativando a adrenalina no teu organismo. Então, por isso que você ou está falando com o teu cliente, ou ele está falando com você, ou ele está assistindo a música que você colocou na TV no teto. Porque se fica em silêncio, é ativado o senso crítico do cliente, que é o superego, né, segundo Freud, né, o id, o ego e o superego não compra. Porque o id é justamente o quê? A parte que você fala, vou pular de paraquedas, vou, sei lá, vou tirolesa, vou comprar, vou viver a vida, não sei quanto tempo eu vou viver ainda e tal. O id é isso, é viver o agora. O superego é o super racional, são os valores. Não, tenho que pensar, né? Tenho que ponderar isso. E quando você quer pensar algo, você quer ponderar, você quer refletir, você fica no barulho ou em silêncio? Você fica em silêncio, óbvio. Então, se você não quer que seu paciente reflita tanto, pense tanto, pondere tanto, porque não vai comprar, lembra que compra é emoção. Não estou falando de empurrar a venda para o cliente. Estou falando de você usar meios de facilitar essa decisão dele. E tem ali o ego no meio que fica equilibrando o id e o superego, né? Então você tem que estar falando para o teu cliente. E tem dois grandes momentos que você não pode deixar de falar, que é justamente quando você está usando a câmera intraoral, tirando foto com o teu cliente, você vai falando o que você está vendo, dando uma aulinha para o teu cliente sobre isso. Isso é até bom, porque você está informando o teu cliente, você está fazendo uma ação social, dando uma aula para ele do que é tártaro, do que é cárie, como evoluir para o canal, que você está vendo ali na boca dele. E o outro momento que eu acho que é o principal é quando você vai fazer o orçamento do teu cliente. Aí, nesse momento, você tem que ter um vídeo, vários vídeos de depoimento dos teus clientes e fala, seu João, enquanto eu vou fazer o meu melhor por você aqui, ó, você mais uma vez fazendo o melhor, né, fugindo da síndrome do possível. Enquanto eu vou fazer o meu melhor aqui, assista esse vídeo, por favor, de um paciente que a gente ficou muito comovido com como ele ficou feliz com a entrega do sorriso perfeito dele. E eu vou fazer o meu melhor por você. E aí você está usando o quê? Um gatilho mental da prova social, que o cliente está ali prestando atenção, enquanto você vai fazendo o melhor orçamento para ele. Então, não fique em silêncio. Esse é o 7º passo. Ele funciona muito bem, cara. A gente utiliza isso já faz um bom tempo. Esses depoimentos de cliente falando ali, cara, já gera, além de você, como diz, não ter aquele silêncio, cara, tá gerando um encantamento no cliente, né, cara? E ele tá se encantando com o que tá... Prova social, tem muita coisa envolvida aí nessa... Né, não só mostrar o vídeo, né? Que talvez falar, mas é só mostrar um vídeo? Não, não é só mostrar um vídeo. É tudo que aquele vídeo representa ali naquele momento da avaliação, que tá quase chegando a hora de você passar o preço, né? Então, é o momento de você gerar... Né? Exatamente. Você já fez tudo ali, a hora de você chutar pro gol, aí você desconecta o cara, caso você não tenha um vídeo. Perfeito. Tá? Já gerou encantamento, autoridade, prova social, e aí sim é a hora de você... Como diz, você chutar pro gol, né? E na hora que você vai chutar pro gol, vem a nossa 8ª dica, importantíssima, demais, que eu acho que em média vai fazer vocês faturarem em média 10% a mais, que é você receber a entrada na sala do avaliador. Receba a entrada na sala do avaliador. Pô, Azari, eu acho muito agressivo eu ter uma maquininha ali e eu fazer com que o meu paciente passe a maquininha. Chama a tua CRC comercial e deixa então ela vir com a maquininha. Tá bom? Cada um tem seu perfil, eu não vejo problema nenhum. Eu tenho um displayzinho na minha sala de avaliação, meu paciente vai lá, tira foto, né? Caso ele vai lá, usa o QR Code, caso ele vai fazer um Pix e tal. Mas a maquininha você pode pedir para sua CRC comercial vir, ela vem com a maquininha, o seu João vai lá, paga a entrada na sua frente, você abraça seu João, tudo, ele vai para a sala dela para poder imprimir contrato, boleto, porque se você tá fechada a tua avaliação ali, né? O orçamento fechou. R$3.000 de entrada, o cara fala, doutor, eu posso. E você fala, não, agora eu vou chamar minha secretária para você ir lá na sala dela, ou então você leva o paciente até a sala da tua CRC comercial, que a gente geralmente chama de secretária, não vai falar CRC comercial do paciente, e aí começa o quê? O ambiente já mudou, o paciente já desconectou de você, você não sabe se durante essa caminhada aí o paciente vai olhar celular ou não, vai dispersar, e muitas vezes ele vai já bolando na mente dele qual desculpa que ele vai dar para a tua CRC comercial para não fechar. Porque muitas vezes ele está tão conectado com você, naquela dança da venda, que a venda é uma dança, né? Você está tão conectado nessa sinfonia da venda,
que fica natural ele pagar a entrada. Então, seu João, é 3 mil, vocês conversaram, você deu presente para ele, mostrou o vídeo de depoimento, doutor, eu vou pagar os 3 mil de entrada, você puxa a maquininha, o seu João passa, tá tudo bem conectado. Você quebrou isso. Você quebrou essa conexão. E o cara mudou o ambiente, começou a pensar de forma crítica, ativou o superego dele, mudou a pessoa também, não é mais o doutor, é a secretária, mudou a autoridade, e aí ele começou a pensar muito, e muitas vezes acontece na clínica, sei lá, 4, 5 vezes por semana, na minha acontecia de 4 a 5 vezes por semana, da secretária fala, doutor, o paciente não fechou não. Pô, como? Ele saiu daqui falando que ia fechar? Quando chegou lá na minha sala, ele falou, não, pensando bem, eu vou falar com a minha esposa, ou então, ao invés de dar 3 mil de entrada, eu só vou dar 1.000, e aí quebrou a conexão, porque você permitiu isso, você mudou o ambiente do teu cliente, o ambiente. Zari, eu acho que você foi muito, muito perfeito no que você falou aí agora. E é o seguinte, eu vou usar o exemplo que você deu hoje quando você vai assistir as palestras. Que você primeiro analisa, você vai lá, põe em prática por um período para depois testar. E o que você falou é um assunto muito polêmico, tá? É polêmico no sentido assim que muita gente fala assim, não, mas na minha região isso não vai funcionar. Isso aqui só funciona lá pro Zari, que ele tá lá na região dele, funciona, aqui não funciona. Eu já ouvi isso 1000 vezes, tá? Então eu faço questão de nesse momento pontuar aqui, cara, que façam o que o Zari falou. Cara, teste por um período, mas se permitam fazer, né? E a forma com que o Zari acabou de falar de como você vai fazer, que faz também toda a diferença. Porque não é só o seguinte, você já fala assim, não, vem cá, passa o cartão aqui. Opa, você não está sendo agressivo, totalmente. Mas se você deixar essa forma de passar uma forma natural, que como se fosse qualquer venda, não, você está comprando, não, que legal, você vai fazer, não, tá top, já tá o cartão aqui, tá tudo bem, você vai fazer em quantas vezes e tal. Conversando ali com o paciente de uma forma natural, isso não fica agressivo. Então, primeiro, se permitam fazer e entendam como fazer. Porque se você não souber como fazer e não ficar de uma forma natural, com certeza vai ficar uma forma muito agressiva e talvez na sua região, vamos falar assim, pode ficar um pouco ruim, tá? Mas se você fizer da forma, de uma forma natural, pode ter certeza que não vai ficar agressivo e aí você pode se permitir tentar, fazer, medir resultado e aí eu tenho certeza que vai ser muito bom para vocês. Isso aí, meu amigo. Terminamos aí os 8 passos aí para o segredo de 8 passos para uma avaliação de sucesso. Caraca, hein, Zari? Tudo com vocês aí, entregado um pouquinho do que eu sei, tá bom? Cara, demais. Você sabe o que é legal, cara? Que todo podcast, cara, tem algo novo, tá? Tem, cara, algum assunto que eu falo que eu aprendo pra caramba, né? A gente aprende sempre um com o outro, né? A gente, lógico, ninguém sabe tudo, mas, cara, é muita coisa legal, né? A gente teve com o Cleomar semana passada bastante coisa legal. Hoje, cara, sensacional, Zari, só tenho que agradecer por tanta entrega, tá? Você é um cara que domina as vendas, sempre tá trazendo algo novo. Às vezes a gente fala de formas diferentes, né? Algumas coisas, porque é exatamente isso. O Zari falou que às vezes a gente não absorve tudo, né? A gente absorve aí 20% às vezes de uma aula que você assiste e tudo mais. Leia um livro para você ver 2, 3 vezes. Você vai ver que eu tenho o costume de grifar livros, né? Cara, às vezes eu vou ler o livro e falo assim, não, mas por que eu grifei isso aqui? Eu já grifaria outras coisas, né? Então são coisas que é o momento que você está vivendo. Então sigam essas orientações. Preste atenção nesse podcast de hoje, bastante dica top, são 8 dicas que vão fazer você fazer uma avaliação de sucesso e não deixe de praticar, gente. Zari, obrigado por tanta entrega, parabéns, viu, cara, pela pessoa que você é, pela forma com que você conduz, por tudo que você representa aqui pra gente, cara, e todos os dias, eu já falei isso pra você semana passada, a gente esteve junto. Todos os dias, cara, a gente conversa, eu aprendo muito com você. Então, obrigado de coração. Tenho certeza que esse podcast aqui vai ficar gravado e muita gente vai querer escutar várias vezes. E show de bola, cara. Brigadão. Você sabe que, tá? Todo final de podcast existe uma mensagem para a semana ser mais positiva, uma mensagem motivacional para todos os Infinities e sempre o nosso convidado, né? Quando a gente tem um convidado, ele transmite essa mensagem aqui. Então, Zarizão, obrigado. Vou soltar a vinheta e depois a vinheta tá contigo, tá? Tamo junto, meu irmão. Meu irmão, tamo junto. Obrigado. Acorde com vontade de viver, seguir em frente e fazer a diferença. Se inspire com a gente. Inspiração Infinity.
Pessoal, quero deixar pra vocês aqui, né, me veio na mente aqui, aquela música linda, né, aquela canção linda do Sucesso Odonto Presencial. Eu acho que a banda é Rosa de Saron, algo assim. Eu acho que é isso. Que ela tem uma frase muito impactante que fala assim: não se permita viver na sombra do talvez. Bom, essa frase é muito, muito impactante. Pra mim foi: não se permita viver na sombra do talvez. Existem dois tipos de dores, né? Eu aprendi isso, cara que eu admiro demais, que é o Bernardinho, que ele é um exemplo de disciplina extrema, né? É um cara muito obcecado pela excelência. E eu, lendo ele, uma das frases que ele falou foi justamente isso. Existem dois tipos de dores: a dor da disciplina e a dor do arrependimento. A dor da disciplina, muitas vezes a gente fala assim: a dor do arrependimento ela é muito maior do que a dor da disciplina. Não, não é, porque a dor do arrependimento você só vai ter ela uma vez. Só daqui a muitos anos ou décadas você vai sentir a dor do arrependimento. Mas a dor da disciplina ela é diária, né? Talvez você acordar um pouco antes de todos, talvez você ter 10, 12 alarmes no seu celular tocando, você ser uma pessoa extremamente disciplinada, talvez você renunciar a algumas companhias, a alguns prazeres momentâneos, tá bom? Animais irracionais vivem de instinto, tá bom? Os animais irracionais, eles vivem de instinto. E aquele ser humano que busca sempre aquele prazer imediato, ele tá sendo que um pouco durante o dia uma pessoa irracional. Então não se permita viver na sombra do talvez. Se você tem um grande objetivo na tua vida, uma grande meta, se permita mergulhar fundo e ser obcecado na tua meta. Vocês estão hoje em uma família que muitas pessoas não têm a oportunidade de viver, que é na família Infinity. Para onde você olha tem alguém para te ajudar. Só que tem muitas coisas que só você pode fazer por você. Então eu quero deixar para vocês aqui, no coração de vocês guardado, essa frase dessa música linda, para que vocês tentem viver a dor da disciplina e não a dor do arrependimento. Não se permita viver na sombra do talvez. Muito obrigado pela oportunidade, pessoal. Vamos lá, Infinities! O nosso podcast Infinity fica por aqui. Esperamos você na próxima segunda-feira, bem cedinho, em mais um podcast Infinity. Boa semana pra você. Podcast Infinity.